Olá, tudo bem? Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma videoaula do estudo bíblico que nós estamos fazendo no livro do Apocalipse agora, né? O panorama bíblico foi desde o Gênesis, estamos aí no livro do Apocalipse. Não sei quantos de vocês têm acompanhado os estudos. Se você perdeu alguma aula, vai no meu canal do YouTube. Todas as aulas estão lá. Deixa eu silenciar aqui o celular, que senão fica difícil, né? Muito bem. Para quem está meio perdido, hoje é a aula 13 já. Serão 16 ou 17 no total. Então hoje é a aula 13. Vou falar para você. Para entender o estudo, tem que assistir a aula número 1, que é a mais importante, tá? Aí você vem assistindo as outras. A aula 12 foi muito bacana, falamos do 666, desvendamos o 666, né? Muito interessante. Muito bem, a aula 13, então, aqui está o nosso quadro. Desde o início do estudo temos olhado esse quadro aí, né? Estamos aqui neste bloco, as visões apocalípticas, no bloco aqui que está em amarelo, quarto bloco do capítulo 12 ao capítulo 20. E hoje, especialmente, a gente vai estudar o exército do Cordeiro, Apocalipse 14, de 1 a 20. Né? Apocalipse capítulo 14, do 1 ao 20. Então, o exército do Cordeiro. Muito bem, vamos lá. Vamos verso a verso aí comentando o texto. Verso 1, a visão dos 144 mil assinalados. 144 mil assinalados. Bom, o cordeiro em pé evoca o cordeiro que estava no centro da visão do trono, lá do capítulo 5, verso 7. Tá? Pois bem, o Monte Sião evoca a profecia em que Isaías convoca o resgate. Está lá em Isaías 52, de 1 a 12. De novo a gente volta ao Antigo Testamento. De novo a gente retorna aí aos textos do Antigo Testamento. Né? Os 144 mil assinalados na fronte evocam a visão das 12 tribos protegidas por Deus, lá do capítulo 7, do verso 3 ao verso 4. Tá? E o nome do Pai evoca a visão em que Deus se apresenta como o nome que iniciou a libertação do Egito. Está lá no capítulo 4, verso 8. Muito bem. Então, essa é a introdução aí do capítulo 14. Nós estudaremos o capítulo 14, né? A partir do verso 1. Aí foi a introdução. Os versos 2 e 3 apresentam aqui 144 mil. Cântico novo diante do trono. Um cântico novo, né? A expressão cântico novo evoca Miriam à beira do Mar Vermelho, depois da derrota do faraó, convocando as mulheres para celebrar a travessia, de Êxodo 15, 19 a 21. Olha Apocalipse de novo, trazendo à tona o Antigo Testamento, o Êxodo. O cântico é como uma voz que vem do céu e enche o universo com um forte trovão, como um forte trovão. É semelhante ao som de citaristas tocando suas cítaras e cantando diante do trono dos 4 seres viventes e dos anciãos. Tá? Anciãos. Muito bem. Ninguém, meus irmãos e minhas irmãs, é capaz de cantar a não ser esses 144 mil que tem a testa assinalada. Os resgatados da terra, ou seja, as comunidades que já fizeram a passagem do Mar Vermelho. Né? Muito bem. Eles já estão com Deus. Né? Como diz Paulo, em Colossenses 2,12, já ressuscitaram pela fé no poder de Deus. Poder que as fez sentar no céu junto com Jesus, conforme Efésios 2,6. Nenhum mal poderá acontecer a essas 144 mil, porque elas já estão com Deus. Aí a gente passa aos versos 4 e 5, né, do capítulo 14, e eles são semente da nova nação. Esse é o título. O texto diz: estes são os que não se contaminaram com mulheres, são virgens, Trata-se de uma imagem tirada do Antigo Testamento, de novo, né, que tem significado simbólico. Vamos lá. Evoca o contexto de guerra santa e acentua o aspecto de luta. Enquanto durava a guerra santa, um soldado não podia ter contato com a sua mulher, conforme 1 Samuel 21, verso 6. Enquanto durava a guerra santa, o soldado não podia ter contato com a sua esposa, né? Com mulher nenhuma, nem com a sua esposa. 1 Samuel
21, verso 6. Lembra aqui a história do soldado Urias, que foi morto por Davi, né? Por que ele foi morto por Davi, gente? Vocês lembram por que ele foi morto por Davi? Por causa da sua fidelidade a esta lei da guerra, de não se deitar com a sua esposa Batseba. O que acontece? Urias estava na guerra, Davi vê Batseba tomando banho, da janela do seu quarto, do palácio, ele vê ela tomando banho, e aí ele cobiçou, adulterou com Batseba, ele como rei Davi. E aí o que acontece? Ele manda chamar Urias, que estava na guerra, para ele passar uma noite com a sua esposa. Só que Urias foi fiel à lei de que o soldado em guerra, período de guerra, não podia se deitar com sua esposa, ele não se deita com Batseba. E ela engravidou. É aí que está o negócio. Então, se ele tivesse se deitado com a sua esposa, Davi se livraria de ter que assumir aquele filho, Urias, e achar que o filho era dele. Mas não foi o caso, porque ele foi fiel a essa lei, né? O relacionamento entre Deus e seu povo era visto em termos de fidelidade matrimonial. A gente vê isso lá em Oséias, profeta Oséias 2, 18 a 25, né? As comunidades seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Não se deixam desviar pelas atrações do sistema, mas seguem Jesus com fidelidade, carregando a cruz no meio daquela situação difícil das perseguições e hostilidades. Eu vou encostar aqui a porta da minha sacada, gente, ó, porque tem um caminhão ali embaixo que pode fazer mais barulho e atrapalhar nosso estudo. Agora sim. As comunidades ao redor do Cordeiro foram resgatadas dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícias são as primeiras frutas, que mostram como vão ser as outras frutas que serão colhidas depois, né? São as primeiras. As comunidades devem ser as primeiras frutas, a amostra ou revelação daquilo que Deus opera em todos que lutam pela justiça e pela fraternidade. Em sua boca jamais foi encontrada mentira, tá bom? Nunca aderiram às mentiras da propaganda do império, nem vão atrás de outros deuses. Por isso são as primícias de Deus e para o Cordeiro. Para Deus e para o Cordeiro. Não somente da nova nação, não, olha só, são semente de nova nação e se preparam para ser a noiva do Cordeiro, como Apocalipse 19, 9 e 21, 2, tá? Então, semente de nova nação, né? Muito bem. Os versos 7 e 8 trazem que o primeiro anjo anuncia a chegada da hora do julgamento. Bom, a expressão evangelho eterno tem o seguinte sentido: é uma boa notícia que vem do mundo lá de cima, do mundo verdadeiro e eterno, para todos que vivem o mundo aqui embaixo, nós. Chegou a hora do julgamento, anunciado no passado pelos profetas. Diante deste anúncio, cabe ao ser humano uma única atitude. Qual delas? Qual atitude? Reverenciar a Deus e tributar-lhe glória, tá? Pois ninguém nem nada, nem nenhum poder, por maior que seja, conseguirá alterar o julgamento de Deus. Pode ser a maior nação, a mais poderosa do mundo, um homem mais rico, a mulher mais rica, não interessa. O rei mais imponente, não interessa. Ninguém jamais conseguirá alterar o julgamento de Deus. A descrição da chegada da hora do julgamento, anunciada aqui pelo primeiro anjo, será dada em Apocalipse 14, do 14 ao verso 20. No verso 8, um segundo anjo anuncia a queda da Babilônia. Caiu Babilônia a grande. Né? O anúncio é feito com palavras tiradas do livro de Isaías, olha só, Isaías 21, 9, onde este anunciava a derrota da Babilônia. No Apocalipse, Babilônia é símbolo do Império Romano, Apocalipse 17, do 5 ao 9. Então, quando se fala em Babilônia, no livro do Apocalipse, a gente tem que associar diretamente ao Império Romano. A certeza da derrota de Roma é tão grande que o anjo, olhando o futuro, a descreve como já pertencendo ao passado. Tá certo? Para ele, o império já caiu. Né? O império já caiu. E a causa da condenação é esta: Babilônia, a grande, aquela que embebedou todas as nações com o vinho do furor de sua prostituição. Apocalipse 18, 3. Em Apocalipse 17 dirá que ela seduz e vicia todas as nações.
A descrição da queda de Roma, anunciada aqui pelo segundo anjo, será dada em Apocalipse 15, 1 até 19, 10. Aí a gente vai ter a queda do império, né, que é Babilônia. Versos 9 e 11, o terceiro anjo vem e anuncia a derrota definitiva do poder do mal. Esse terceiro anjo, então, anuncia a derrota e a condenação de todos os que adoram a besta e recebem sua marca na fronte ou na mão. Nós já vimos isso na aula passada. Marcas, né? Mesmo depois da queda do império, há pessoas que ainda adoram a besta e a sua imagem e recebem a marca sobre a fronte ou na mão. Porque a ideologia do império é resistente e sobrevive ao próprio império. Mas a ideologia também será destruída. Tudo será destruído por Deus. Os que pensam e agem conforme a ideologia do império vão beber o vinho do furor de Deus e serão atormentados com fogo e enxofre. É uma imagem para dizer que, fora de Deus e do seu projeto, não haverá paz nem descanso, mas só tormento para o ser humano. A descrição da derrota definitiva do poder do mal, anunciada aqui pelo terceiro anjo, será dada em Apocalipse 19, 11 até Apocalipse 20, 15. Tá? Bom, então esses três anjos vêm fazem e proclamam esses anúncios, né? E aí os versos 12 e 13 tem um intervalo. Fundamento da esperança das comunidades. Fundamento da esperança das comunidades. Os três anúncios transmitem uma certeza. A condenação do Império Romano já está decretada e já está sendo executada. Por que isso era importante? Porque as comunidades sofriam muita opressão do Império Romano. Então, para elas, isso era algo de muita esperança. É nessa certeza que está a raiz da resistência dos santos que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, tá? Os santos de que fala João são as comunidades, as igrejas do primeiro século. Mesmo perseguidos e massacrados pelo império, eles dizem: felizes os que morrem no Senhor, né? Muito bem. Morre no Senhor quem vive e persevera nele, né? Esse é o fundamento da resistência e da fé dos santos. Os santos e as comunidades estavam precisando de uma palavra de ânimo. E aí aqui a gente tem a segunda das 7 bem-aventuranças do Apocalipse. O Apocalipse tem 7 bem-aventuranças. Aqui vem a segunda. Felizes os mortos, bem-aventurados os mortos. Os que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que descansem de suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Tá? Segunda das 7 bem-aventuranças. Versos 14 a 20, então, a realização do anúncio do primeiro anjo, a chegada do julgamento. O primeiro anjo fez um anúncio, então agora é a realização do anúncio do primeiro anjo, né? Muito bem. Para descrever a chegada do julgamento, João usa 3 imagens misturadas entre si. Vamos às 3 imagens. Primeira, o Filho do Homem sentado numa nuvem branca, Apocalipse 14, 14. O Filho do Homem sentado numa nuvem branca. Essa imagem vem do profeta Daniel, então não é novo também, é um resgate do Antigo Testamento de novo. Ela indica que terminou o tempo dos impérios animalescos. Chegou o dia do Senhor, a hora definitiva do julgamento, na qual o reino será entregue aos santos, conforme Daniel 7, do 9 ao 28. Segundo, a foice na mão do Filho do Homem, Apocalipse 14, do 14 ao 16, e na mão do anjo, Apocalipse 14, do 17 ao 18. Essa imagem, tirada do profeta Joel, também não é nova, vem no Antigo Testamento, vem de Joel, indica que chegou a hora da colheita. De fato, um anjo grita: lança a foice, é hora da ceifa. A mesma imagem aparece nos evangelhos, Mateus 13, 36 a 43, Marcos 4, 29 e João 4, 35. Terceiro, cortar as uvas maduras e pisá-las no lagar, Apocalipse 14, do 19 ao 20. Outra imagem do Antigo Testamento, Isaías 63, de 1 a 3. Para indicar que o tempo da colheita chegou. Novamente um anjo grita: lança tua foice, faça a colheita das uvas. Foi feita a colheita e as uvas foram lançadas no lagar do furor de Deus. Os cavalos pisaram e o sangue das uvas atingia os freios dos cavalos numa extensão imensa. Bom, essa imagem evoca os massacres terríveis praticados pelo Império Romano, nos quais João vê a realização do julgamento de Deus. Essas 3 imagens refletem a dimensão do julgamento. Uvas e trigos não reagem, apenas caem embaixo da foice. O tempo da conversão que lhes foi dado já passou.
eles não quiseram converter-se. Apocalipse 9, 21. Já foi, já era, não tem mais possibilidade. Agora é a condenação do império que se fechou em si mesmo e recusou a oferta da conversão. Como trigo e uva debaixo da foice, assim o império romano se desintegra e cai. Não tem como resistir contra Deus, cujo espírito atua através da história e se manifesta na resistência alegre e corajosa do povo de Deus nas comunidades. Muito bem. Apocalipse, aula 13. Hoje nós estudamos o capítulo 14 do 1 ao 20. Vimos aí algumas visões, algumas imagens. Eu volto aqui a reiterar, eu vou dizer de novo, tá? Que nós precisamos retomar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é fundamental para a compreensão do Apocalipse. Quase tudo que eu falei aqui do Apocalipse até agora, já estamos na aula 13, foram resgates do Antigo Testamento. E aí, crentes e mais crentes não conhecem a Bíblia, não leem a palavra de Deus, muito menos o Antigo Testamento. E aí vão ler o Apocalipse, ficam aterrorizados, apavorados, tem pesadelo, tem sonho, porque não conhecem a Bíblia, não percebem que o Apocalipse é um resgate do Antigo Testamento. Um resgate, são alusões, vários textos evocam o Antigo Testamento, trazem à tona situações lá de trás, Gênesis, Êxodo, os profetas, etc, etc. A gente precisa ficar atento nisso para não cair nos engodos por aí afora. Espero que tenha sido proveitoso aí, não tão bombástica a aula como a semana passada do 666, mas seguimos firmes e fortes na semana que vem, aula 14. Deus abençoe seu domingo, espero que você já tenha votado, tenha feito a sua parte, cidadão, cidadã. Se não fez ainda, faça. É importante ir até as urnas, não é? Deus te abençoe. Até mais tarde no culto, às 19 horas. E até os nossos próximos vídeos aí de devocionais e estudos bíblicos. Tchau.